Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Estou aqui levantando mais algumas questões sobre o tema do estudo, porque eu acho que esse é um assunto sempre muito importante aqui no canal, né? Se você tem acompanhado os trabalhos que eu faço no canal, que são principalmente o projeto Psicanálise Paralela, o curso O Sintoma, que é um curso que está aí disponível já, ele já está concluído, né? Foi o primeiro curso online que eu fiz, e também o Mementos Clínicos. Você vai ver que um dos elementos que está muito presente no canal é a questão do estudo. Acho que o psicanálise paralela é o principal nesse quesito. E eu acho que é um assunto importante a questão do estudo. Um dos projetos, dos propósitos que eu tinha no começo, quando eu idealizei o psicanálise paralela, era de pensar como mostrar para as pessoas uma forma de estudar que possa minimamente fazê-las também criar um desejo de estudar de forma aprofundada. E esse é um ponto para mim, assim, como estudar de maneira aprofundada os nossos textos, os nossos materiais, como sermos rigorosos com os nossos estudos. E aí eu vou tirar esse vídeo para falar sobre isso, né? Levantar algumas questões a respeito disso, que eu acho que tem tudo a ver com o canal, tem tudo a ver com o meu projeto, com o meu propósito, com o meu percurso, e é também aquilo que eu gostaria de estar o tempo todo colocando aqui para você pensar a respeito. Eu acho que é o principal, digamos assim, né? No que diz respeito ao estudo. Eu falo de muitas temáticas, mas no que diz respeito ao estudo é isso. Tanto que quando você pode procurar os vídeos do canal, né? Seja o curso Sintoma, ou Mementos Clínicos, né? A playlist, ou Psicanálise Paralela, agora com o curso Dossiê Lacan, que está aí também disponível, você vai ver que não é incomum, pelo contrário, é bastante frequente, as pessoas virem elogiar o trabalho, falar da didática com a qual eu trabalho, falar de como eu organizo a apresentação de maneira tal que o outro tenha uma compreensão melhor, né? E tem gente que fala assim, nossa, você consegue em poucos minutos apresentar, a ideia de conseguir apresentar em pouco tempo. Eu agradeço sempre pelo elogio, porque eu acho que ele é importante, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, porque eu acho que um estudo aprofundado, ele é um estudo demorado. Essa é a minha grande perspectiva, eu não engano ninguém em relação a isso. Eu acho que todo estudo rápido demais, ele é superficial, né? Mas aí é bom, você pode me contradizer, você tá, né? Fica à vontade para isso, eu não vou colocar nenhum tipo de dificuldade, a gente pode debater inclusive. Mas por que eu acho que o estudo aprofundado, ele necessariamente é um estudo demorado? Porque ele precisa de tempo para você se aprofundar. É que nem, por exemplo, quando você vai ver essas informações sobre o que é necessário fazer para conseguir apreender melhor o conhecimento. As pessoas até falam de absorver. Eu não gosto da ideia de absorver, porque é como se a pessoa fosse uma esponja, né? Ela absorve conhecimento. Não faz sentido nenhum. Isso é horrível até de pensar. Na verdade, o conhecimento ele é construído num trabalho árduo, né, de encontro com o material, às vezes desencontro também, para conseguir alcançar alguma coisa a mais. Então é sempre um choque, é um trabalho, enfim. O que não significa que seja desprazeroso, eu não vou por essa perspectiva. Eu acho que estudar tem que ser muito prazeroso, né? Mas tem muita gente que fala de absorver e eu prefiro pensar como apreender, capturar, né, ou construir. E aí, às vezes vê essas listas dizendo assim, só a leitura não é suficiente, a leitura ela te dá uma porcentagem de aprendizado, sublinhar o texto é outro, ouvir alguém falando é outro, explicar o texto te dá tantas porcentagens de conhecimento e tal. Então, o que são essas listas, né? O que são esses itens aí, né? Ler, sublinhar, fazer resumo, apresentar para outra pessoa, escrever novamente, reler o texto, etc. O que significa isso, do meu ponto de vista? Que você precisa de mais de uma forma para poder se apropriar de um material e conseguir se sentir tranquilo ou tranquilo com ele. Não basta um encontro com o material. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai fazer qualquer outra coisa na sua vida, do tipo assistir um filme, ler um livro, um romance, ouvir uma música, jogar um jogo de videogame, por exemplo, o computador. Todas essas atividades implicam conhecer alguém, né? Todas essas atividades implicam em que a gente tenha um primeiro encontro.
E o primeiro encontro nunca é um encontro necessariamente profundo. Ele é um encontro que é tocante, que é valioso, que chama atenção, que nos provoca, óbvio, mas ao mesmo tempo é um encontro que está na superfície. É um encontro que ele te dá um panorama daquilo que você está vendo ali. Mas não é suficiente. Agora, quando você reassiste o vídeo, quando você tem um novo encontro com a pessoa, quando você ouve a música mais uma vez, quando você joga o jogo pela segunda vez, etc. Ou seja, a segunda volta que você dá nesse encontro, você começa a ver detalhes. A terceira volta, ainda mais detalhes. Ou seja, é o novo encontro e outro encontro e mais um encontro que vai te dar garantia de você ter um aprofundamento nessa relação. Entende isso? É aí que a gente vai podendo, inclusive, manejar, brincar, mexer numa coisa ou noutra em tudo isso que a gente tem. Quanto mais você se aprofunda e se aprimora e se aproxima de algo, você mais tem condições de lidar com isso de uma forma mais esquemática, de uma forma mais íntima, para dizer desse jeito. Entende isso? Então, sempre que vem alguém e faz um elogio, que eu agradeço sempre, assim, porque eu acho muito legal, isso é o retorno em relação ao trabalho que eu realizo, e fala, caramba, como você explicou bem o texto, muito obrigado, eu finalmente consegui entender. Cara, esse texto eu estava lendo, procurei na internet, não entendia nada, aí achei seu vídeo, assisti o vídeo, quando eu fui ler o texto novamente, foi impressionante, né? Eu consegui entender o texto. O que eu estou escutando aí, né? Um agradecimento, mas também tem um outro ponto, que é assim, você conseguiu ler o texto e me apresentar de uma forma tal que eu, que estou tentando lê-lo, ainda não consegui. E para cada um dos textos, para qualquer coisa que eu apresento aqui no canal, eu demoro muito tempo lendo. Eu faço todo um trabalho em cima. Eu até fiz um vídeo recentemente falando como é que eu estudo para o projeto Psicanálise Paralela, né? Que eu apontei 6 etapas do estudo, né? Eu deixo até aí no card para você olhar ou na descrição para você procurar, né? Então são 6 etapas: ler o texto, sublinhar, levantar questões a respeito do texto, procurar no dicionário, fazer uma outra leitura do texto com cor, usando lápis de cor para poder marcar melhor o que eu vou estudar de fato, dar ênfase, tirar dúvida, etc. Fazer uma apresentação para mim mesmo, depois apresentar no vídeo para gravar, depois editar o material e comentar e conversar com o público em geral. Ou seja, eu preciso de muito tempo e eu fico muito tempo trabalhando o mesmo texto, de forma tal que 1 ano depois eu ainda lembro do texto e eu ainda consigo falar dele. Claro, não com tantos detalhes, né, como nos primeiros meses, mas isso ainda fica para mim. Hoje, né, depois de ter começado o Psicanálise Paralela, que foi em 2018, nós estamos em 2020, pelo menos, né, eu ainda lembro do primeiro texto que eu apresentei, do segundo, do terceiro, volta e meia vem uma lembrança. Por quê? Porque eu me debrucei muito sobre o texto. Isso para mim é muito importante. Eu não era tão estudioso, digamos assim, antes. Isso começou realmente com a faculdade. Na época do ensino médio eu curtia a vida, era aquelas coisas de estuda para passar na prova, né? E estuda em cima da hora, vai jogar, vai brincar, vai pra rua, vai sair com outras pessoas, etc. Mas quando eu entrei na faculdade, que aí sim eu comecei a dar ênfase para o estudo. Porque eu comecei a ver que eu não entendia algumas coisas, eu precisava entender, eu precisava ter uma formação mais rigorosa. Isso sempre foi uma preocupação para mim. E aí eu acho importante a gente poder, eu poder inclusive falar disso, porque aí você também vai entendendo que as coisas não são assim dadas. Eu não nasci sabendo, eu não leio texto difícil desde sempre. Eu comecei, na verdade, a partir da faculdade. E bom, desde que eu comecei a faculdade foi em 2004, o primeiro ano foi em 2005, na verdade. Terminei em 2009, né? Foram 5 anos aí de curso. E de lá até hoje, ou seja, são 15 anos aí de percurso, estudando e aprendendo e aprimorando a forma de estudar. Eu acho que isso que é importante que você entenda isso para também você não ficar com a impressão de que a gente nasce sabendo, de que eu já sei, ele pode, eu não posso, etc. Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial, não é assim que funciona. Eu recentemente fiz também um vídeo sobre por que estudar Lacan é difícil, ou por que é difícil estudar Lacan, com o mesmo ponto, né? A questão do estudo. Qual que é a barreira que a gente encontra? O Lacan, ele foi um grande leitor. Foi um baita de um leitor.
né? Ele não somente leu Freud rigorosamente, mas ele também leu outros autores fora do campo psicanalítico e ele se propôs a ler Freud a partir de uma releitura, utilizando outros paradigmas conceituais para poder fazer isso. Então, para pensar no quão leitor o Lacan foi e no quanto ele foi de leitor para poder ir no texto de Freud e capturar ali uma outra leitura que também era possível de ser feita no texto, mas por conta dele estar lendo outras pessoas. Então ele leu o Saussure, ele leu Lévi-Strauss, ele leu Jacobson, ele leu Hegel, ele leu Heidegger, etc. E ele foi no Freud e conseguiu capturar ali outros elementos para construir sua teorização. Então isso é da ordem de um grande leitor. Então é difícil pensar um grande teórico sem pensar um grande leitor. Entende isso? Não tem como uma pessoa ser um grande teórico ou uma grande teórica de produção da teoria sem ser um grande leitor ou uma grande leitora. Tem que saber ler e tem que construir uma forma de leitura. Embora eu não acho que existe uma forma certa. Não tem uma fórmula para ler corretamente ou para estudar. Tem, na verdade, elementos importantes. E aí o que eu acho que é mais importante para dar de tacada é o aprofundamento. Como criar estratégias de se aprofundar no texto, na leitura do material que você está tendo. No curso do Dossiê Lacan, que agora está aí lançado, eu tenho pensado muito nisso. Assim, eu queria fazer um curso que, embora ele tivesse, as aulas têm 20 minutos mais ou menos, tal como no curso Sintoma, que é uma das playlists do meu canal, o Dossiê Lacan também tem aulas de 20, 25 minutos, são aulas curtas, né? Só que eu queria fazer uma apresentação robusta dos conteúdos. Então, como eu diminuí o tempo da aula, eu aumentei a quantidade de aulas. Então, o curso tem 76 aulas. É muita aula, né? São 32 horas e meia de curso, né? Só de material ali. Só que eu entendi também que eu não podia limitar os alunos a assistirem às aulas, somente às aulas. Então, o que eu fiz? Eu coloquei materiais complementares, inclusive vídeos do próprio Psicanálise Paralela, para a pessoa poder fazer um aprofundamento naquela aula. Tem uma aula falando de tal assunto, entra, vai atrás disso, né? Ou algum outro artigo, ou o próprio texto do Lacan, ou de outro autor, para a pessoa ir no texto, se aprofundar, esmiuçar o material, voltar para a aula, etc. E também para as descrições das aulas, eu tentei fazer descrições muito ricas, cada vez mais ricas ao longo de todas as aulas, para que a pessoa pudesse fazer suas associações. E aí eu queria entrar um pouco nisso, acho que isso é muito interessante, porque a gente tem que entender muito claramente a diferença entre informação e conhecimento. Sabe? Se a gente não entende a diferença entre uma coisa e outra, a gente fica consumindo informação achando que é conhecimento. A informação é isso que você acessa em qualquer lugar. Esse vídeo faz parte da informação. A informação, ela vem de fora para você. Ela é lançada sobre você. Você abre o seu celular aí, você liga o seu celular, você abre o computador, enfim, o que você fizer de acesso, você está acessando informação. Você liga o rádio, informação. Tudo isso é informação. Você está recebendo informes sobre as coisas. O problema é que essas informações são desconectadas. O próprio jornal é assim, né? São várias notícias, uma desconectada da outra, sem discussão, sem reflexão, toma informação, toma informação. Essas informações você vai pegando elas de acordo com o que você pode. O conhecimento não, porque a informação ela é desconexa, sabe? Ela tá aí, lançada no ar. Sabe quando você quer assistir as pílulas, os vídeo-pílulas, né? Faz um vídeo de 5 minutos falando de um conceito, faz um vídeo de 10 minutos falando disso ou daquilo. Esses vídeos, assim como esse, são vídeos pílula. Toma aí um conceito. Você não aprende o conceito assistindo esse vídeo. Entende? Você se informa sobre ele. Passou meia hora depois, 1 hora depois, no dia seguinte, você vai ter dificuldade para lembrar como que o conceito está sendo apresentado, para explicar mais ainda, porque é só informação. Precisa de algumas etapas nesse processo para que isso vire conhecimento.
O conhecimento, diferentemente da informação, ele é necessariamente conectado. Ele está conectado com outros elementos, ele está conectado com outros conceitos que você tem, com a experiência que você tem, com outros textos que você estudou, com reflexões e exemplos. Então, o conhecimento ele é da ordem de uma complexidade, de uma articulação em rede conceitual, empírica, etc., que te dá uma amarração melhor para você lembrar. E para construir o conhecimento, ele necessariamente não é algo que vem de fora para você, é algo que você constrói para si próprio. Sempre que eu, por exemplo, estou aqui apresentando o material para você, eu estou falando do meu conhecimento, mas ele chega para você como informação. Ele só vai virar conhecimento para você quando você for fazer o seu estudo e capturar isso em função das suas reflexões, dos outros textos e materiais que você estuda, da sua experiência, etc. Entende isso? Então, essa diferença entre informação e conhecimento, se a gente não faz, a gente vai achar que pode consumir qualquer coisa e isso está valendo, está de boa porque eu estou cheio de conhecimento. Não, você está cheio de informação. Você é um grande dicionário de informação. De fato, é uma esponja, né? Mas de esponja não dá para fazer nada a não ser fazer limpeza, né? A ideia é transformar a informação que você tem em conhecimento. E esse é o trabalho que você vai ter que fazer. Então, por exemplo, digamos que você está ali assistindo um material, lendo um texto. Se você dá uma leitura só, assiste uma vez e vai embora, você está no âmbito da informação. Pode ser um conhecimento no senso comum, mas é uma informação. Você ainda não se apropriou disso de uma maneira tal que você possa utilizar em outros contextos. Então, essa apropriação é a grande chave da questão. Como se apropriar das informações, transformando-as em conhecimento, para conseguir construir seu campo de estudo. Essa é a via que eu acho que é importante, entende? Então, essa é a via que a gente tem que valorizar. No projeto Psicanálise Paralela, o que eu penso, né? O que já aconteceu, por exemplo, ao longo do tempo? Uma das coisas é que há pessoas que chegam e perguntam assim, Flávio, você podia reduzir o tempo, está muito longo, os vídeos são grandes. Eu falo, olha, nesse quesito, infelizmente, eu não posso mexer, porque eu preciso desse tempo. Se eu reduzo esse tempo, eu vou fazer o que as outras pessoas já fazem. E tem muitos canais bons, inclusive, de psicanálise, de psicologia e tal, falando em poucos minutos de vários conceitos. Tem grandes psicanalistas de peso, né, do ponto de vista da sua obra, da sua presença clínica, etc., que fazem, né, vídeos rápidos explicando conceitos, temáticas, etc. Mas eu acho que isso está longe do que eu queria, sabe? Então, quando eu estou fazendo os vídeos no Psicanálise Paralela, o que eu vou fazendo? Eu vou apresentando o texto inteiro para dar a dimensão para quem está acompanhando do peso que é o texto. E aí eu vou tentando mostrar em ato como eu faço meu estudo. Então, eu vou apresentando um trecho, leio outro trecho, paro para pensar nesse trecho, caminho um pouco, lembro de algum outro episódio que eu estava falando, aí eu falo, olha, vai lá no episódio do Psicanálise Paralela tanto, lá eu falei a respeito disso, aí eu coloco na descrição do vídeo, né, do episódio, para que você possa ir lá buscar, porque aí você faz uma conexão de um tema com o outro. Então eu estou lá falando do Lacan, no meio disso eu conecto com o texto que eu apresentei no episódio sobre o Freud, depois eu conecto com o outro do Derrida, conecto com o outro do Chaim Katz, e aí eu vou fazendo essas conexões, porque eu entendo, do meu ponto de vista, do estudo que eu faço, no meu tempo de trabalho estudando, que são essas conexões que vão te dar minimamente a entrada no campo do conhecimento. Ou seja, conhecimento é necessariamente conexão. Se não há conexão, não há conhecimento, há informação. Então as informações estão ali soltas, separadas, cada um no seu canto. É a capacidade que a gente tem de relacionar um assunto com o outro que vai construir o conhecimento. Então entende que o conhecimento ele é necessariamente singular, cada um vai ter o seu em função das informações que vai obtendo. O professor está ali apresentando, né? Eu até conversei sobre isso no curso, né? Nos últimos dias, agora a gente está chegando num número legal de pessoas participando e
A gente entrou numa conversa sobre isso porque nas primeiras aulas do curso, no módulo 1, né? O módulo 1 são 2 aulas, as outras aulas vão entrando nos outros módulos, né? Porque o módulo 1 é uma apresentação. Então tem uma aula sobre uma apresentação do curso e uma aula da cronologia do Lacan. E nessas 2 aulas eu vou perguntando quem são as pessoas, de onde elas vêm, sua formação, etc. Na segunda aula eu já vou entrando mais em entender como que cada uma das pessoas que estão no curso estuda. Como é que é feito o seu estudo? Então eu pergunto, e aí, como é que você estuda? Você faz como? Você assiste o vídeo? Você vai no material? Não faz? Conta aí. E em geral o pessoal tem falado que assiste o vídeo uma vez, vai no material complementar e depois assiste o vídeo de novo, ou assiste o vídeo, assim, meio que acompanhando, né? E aí assiste mais uma vez, fazendo suas anotações, porque já vai estar melhor encaminhado. Então, essas são formas que eu já entendo que ajudam a aprofundar. Mas a gente teve um primeiro encontro extra classe, né, para conversar, e que foi algo extra de fato, né, na compra do curso, que a gente pôde conversar sobre o que é estudar, o que é o aprendizado, o que é o ensino, etc. E ficou muito claro como que, além de cada um poder estudar individualmente, ou seja, você vai criando sua forma de estudar individualmente, vai estudar uma vez, 2, lê o texto, reler, assiste um vídeo, procura no dicionário, etc. Faz resumo ou não, tal. Mas um outro ponto também muito importante é o trabalho em conjunto, em conversar com outras pessoas, o aspecto dialógico do estudo. Então esse aspecto está sendo uma novidade no curso, as pessoas têm comentado como que isso é legal, porque a gente aproxima. Você compra um curso geralmente e você faz todo sozinho. E aí no dossiê Lacan eu estou propondo que a gente faça sozinho por um lado, mas também junte com os outros para compartilhar, para trocar, para pensar juntos, porque é isso que vai dando os passos. Eu até falei sobre o conceito de zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, que é um conceito muito importante para mim. Assim, eu acho que a forma como eu trabalho é muito marcada no ponto de vista do estudo, né, do ensino, é muito marcada pela compreensão do estudo do Vygotsky, que é o seguinte, existe no processo de estudo, né, do desenvolvimento do conhecimento, existe uma distância entre o professor e o estudante. Óbvio que existe. Existe uma distância entre eles. E essa distância não necessariamente é alcançada pelo professor quando ele ensina algo. Então o professor está aqui falando alguma coisa, esse conteúdo, que é um tanto de informações que precisam ser conectadas ainda, eles não necessariamente alcançam um aluno X, mas eles alcançam um aluno Y que está aqui, um outro aluno. E aí a zona de desenvolvimento é pensar que se o professor não consegue ajudar tanto esse aluno, esse outro aluno aqui, por estar num caminho intermediário, vai poder ajudar esse daqui a caminhar um pouco mais além do que ele faria sozinho. Aí que está essa zona de desenvolvimento proximal. Ele dá um passo a mais no seu conhecimento, não em função de si próprio, mas em função da interação com o outro. Isso eu acho que é muito valioso, porque isso vai fazendo com que nas interações a gente possa alcançar pontos que sozinhos nós não conseguiríamos. A gente não conseguiria. Entende isso? Então isso eu acho muito valioso, está acontecendo no curso. Como é que eu tento fazer isso acontecer no canal? Eu tento responder o comentário de todo mundo. Por quê? Se eu respondo o comentário das pessoas, outras pessoas poderão ler, participar dos comentários, debater juntos e conversarmos uns com os outros. Isso vai fazendo com que todo mundo aumente a sua condição de dar um passo diante da solidão do próprio estudo. Então isso é um elemento muito importante e muito caro para mim, que eu acho que tem que fazer parte tanto do canal quanto dos cursos que eu vou desenvolvendo, nesse caso do curso Dossiê Lacan. Então eu acho muito legal pensar nisso. Mas esse aí, como eu falei, primeiro, a gente precisa se aprofundar e segundo, é importante que a gente também tenha interações com as outras pessoas. Vou dar um foco nessa questão do se aprofundar, porque eu estava falando antes sobre minha formação, né, e como que eu fui estudando ao longo do tempo. E quando a gente começa, não sei como é que foi, se você fez graduação, como é que é, mas quando a gente estava ali no segundo período, mais ou menos, a gente começou a aprender o que eram os fichamentos.
Os fichamentos são uma forma de estudar construindo fichas, né? E aí eu acho que dá para a gente tirar um tempinho para eu poder falar sobre isso, porque é bem interessante esse assunto. Os fichamentos, o que é um fichamento? Em diferença a um resumo, porque um resumo é o quê? Você lê o texto e tenta reduzir o texto a algumas ideias centrais, a alguns elementos principais. Então você resume o texto. Qual que é o problema do resumo? Ele para nele próprio. Ele não tem outros elementos aí para você fazer conexões. E aí o fichamento tem. O que é o fichamento? É você construir uma ficha. Pensa mesmo na ficha de um papelzinho, né? De um bloquinho de papel ali que você vai fazer suas anotações e tal e vai comparar com outras fichas, né? Vai montar seu catálogo de fichas. Então o fichamento é um trabalho com fichas que inclui apontar qual que é o título do texto, o autor, as palavras-chave, quero marcar muito isso, o resumo, como é o próprio resumo, de reduzir aos elementos principais, tirar ali quais são as perguntas fundamentais para pensar o texto, quais são as questões que ficam no seu estudo, quais dúvidas quais pontos você não entendeu e se tornaram dúvidas na compreensão desse texto, etc. As próprias palavras-chave, conexões com outros textos, então outro texto que você leu e que esse assunto conecta com aquele assunto. Então cada um desses itens, né? Título do texto, título do autor, resumo, palavras-chave, questões, dúvidas, dificuldades, pontos importantes, conexões com outros textos, etc. Aí você pode criar quantos você quiser para poder aprofundar, né? Aumentar o rigor do seu estudo. Isso vai te dar condição de, quanto mais você ler textos e mais fazer fichamentos, mais também, por consequência, você vai conseguir conectar uns aos outros, refletir, criticar, etc. Então, isso eu acho bastante interessante. Eu fui aprendendo a construir os fichamentos ao longo da minha graduação, né? Por exemplo, eu lembro de algo muito importante que foi quando eu tive acesso à história do movimento estruturalista francês, que foi um movimento muito importante, iniciado a partir dos trabalhos do Claude Lévi-Strauss, que eu apresentei até um dos episódios do Psicanálise Paralela, que é o número 4, né, o feiticeiro e sua magia. O Lévi-Strauss, ele pegou um referencial da linguística, a linguística estrutural, né, para poder pensar o campo da antropologia, e aí ele propôs um novo campo, que seria o campo da antropologia estrutural. Não vou entrar na discussão disso, só para você ter uma noção. E isso implicava em que ele te propusesse uma nova forma de análise, que era a análise estrutural. Tem um texto dele chamado A Estrutura dos Mitos, está lá no livro Antropologia Estrutural dele, você encontra na internet, pode colocar Antropologia Estrutural, Claude Lévi-Strauss, né? Claude Lévi-Strauss, e você vai achar o livro em PDF, ele está no domínio público. E um dos capítulos se chama aí A Estrutura dos Mitos, que é um texto em que ele está propondo como fazer a análise dos mitos. Esse foi um dos pontos do trabalho do Lévi-Strauss, né? A tese de doutorado dele foi As Estruturas Elementares do Parentesco. Mas nesse texto dos mitos ele diz assim que interessou pensar o campo dos mitos, né? Mitos das diferentes culturas, né? Ele foi comparando os mitos a partir de uma análise estrutural. E aí ele usou para pensar e construir a análise estrutural a análise fonética. A fonética é o campo que estuda os sons, né? Os sons da língua, inclusive. E a língua, o menor elemento da língua, da palavra enquanto tal, é o fonema. Então, palavra tem 3 fonemas aí, né? São as sonoridades, a imagem acústica, o significante, para falar dessa forma, que eu já apresentei em outros momentos. E aí ele propôs uma analogia para o campo da antropologia para dizer que os mitos têm um elemento mínimo, né? Um aspecto elementar que seriam, tal como na linguística é o fonema, na mitologia seria o mitema. O elemento mínimo do mito é o mitema, tal como o fonema é o elemento mínimo da língua. Olha que interessante ele ir comparando o mito com uma linguagem, né? E aí ele vai mostrando, até no próprio texto tem as imagens de como que ele fazia isso. Ele fazia fichas. Ele pegava os mitos, colocava lá um mito organizando por seus mitemas, né? Os mitemas seriam trechos do texto.
um trecho que fala de um confronto entre os homens e os deuses, um trecho que fala do que era utilizado para fortalecer os homens, o que aconteceu com os deuses, qual a posição dos deuses na situação, quem morreu, quem ganhou, etc. Então ele ia destacando esses temas para, enfim, comparar vários mitos ao longo de diferentes gerações históricas. Olha que impressionante. E aí ele fazia análise estrutural comparando esses mitos para encontrar a estrutura elementar, a estrutura canônica, né, dos mitos. É bem interessante isso, e isso mostra como que ali o Lévi-Strauss, para ele propor a antropologia estrutural e fazer a análise dos mitos, ele tinha que ser um grande leitor, um grande estudioso, tal como eu falei do Lacan antes. Então, para que a gente possa ter um estudo aprofundado ao ponto de ser analítico, a gente precisa ser muito bom leitor. A gente precisa estudar muito. Porque, em geral, a nossa leitura tende a ser uma leitura descritiva. A leitura descritiva ela é muito superficial. Eu estou usando esses termos, mas não são termos técnicos, é só para te ajudar, tá? Quando você lê um texto uma vez só, você está ali no encantamento da leitura, mas é uma leitura superficial, ela é descritiva, ela não é analítica, você não tem condição de analisar aquele texto. Entende? Você pode comentar, você pode falar do texto, mas analisar implica em quebrar, em destrinchar, em dissolver partes, em encontrar relações. E para analisar a gente precisa de aprofundamento. Entende isso? Então esse é o ponto que me chama muita atenção, que eu acho muito importante. Quando eu fui, depois da minha graduação, eu fui para o mestrado, aí eu já trabalhava com fichamentos o tempo todo, né? Seja no mestrado ali, o mestrado te exige um estudo ainda mais rigoroso. Mas aí depois eu fui dar aulas, fiquei 5 anos dando aula como professor, etc. E quando eu estava num certo momento eu decidi e definir, né? São 2 palavras aí, fazer cursos, né? Inicialmente eram presenciais. E aí eu entendi que eu precisava fazer cursos também com base nos fichamentos. Então, eu fui fazendo os meus estudos, né? Estudei, fiz um curso na época chamado Lacan Antes do Começo, isso foi em 2016, 2017, em que eu fiz um panorama, caminhando texto a texto do Lacan, desde 1930, que foi quando ele fez a tese de doutorado dele, né? Publicou a tese, até 1953. Então, por isso que é Antes do Começo o nome do curso, porque foi antes do começo do Lacan como um mestre de escola, né? No primeiro seminário, seminário 1 dos escritos técnicos de Freud. Então, para fazer essa caminhada de estudos, eu ia fazendo fichas. Então, hoje eu tenho esse material todo fichado, eu tenho vários textos, muitos materiais e tal. Depois eu fui fazer um curso que foi chamado a Introdução ao Lacan, né? Introdução à Teoria e Prática, que hoje, né? Depois que eu trabalhei muito, ele virou o curso Dossiê Lacan, eu fiz um retrabalho em cima dele, trazendo elementos novos e tal, e aí virou o Dossiê Lacan. Então, é um curso que é uma releitura de um outro curso que eu já fiz, e assim, eu acho que eu cheguei numa obra quase, né, assim, não sei se seria uma obra-prima, eu só vou saber quando todo mundo passar pelo curso, assim. Mas eu vejo como as pessoas têm gostado de estar fazendo, assim, né, até um dos colegas falou numa live que eu fiz semana passada que o curso, na verdade, são vários cursos. Não é só um. Tem muita coisa ali. Você vai para vários lugares o tempo todo, né? Isso é muito interessante, ouvir isso, né? Ou seja, não foi só algo que eu estava planejando. Isso é algo que eu escuto também de retorno das pessoas que estão trabalhando com o curso e estão estudando junto comigo. E aí, esse foi um dos cursos, foi uma releitura. Eu vou saber se essa obra é uma obra-prima, de fato, depois que eu for vendo a avaliação final de todo mundo. Vamos acompanhando esse processo, eu vou te contando ao longo do tempo. Mas também foi um curso que eu trabalhei com fichamentos. Eu fiz um curso chamado Psicanálise e Ciência, ou para colocar um debate e um embate entre os dois, e também fiz vários fichamentos. Até hoje estão lá tudo guardadinho. Então, às vezes eu tô assim, caramba, isso me lembra o texto de tal autor. Eu vou lá no material que eu tenho, procuro, é isso mesmo, foi nesse texto. Então, às vezes, por que eu consigo lembrar de alguns textos e materiais? Porque eu estudo muito o mesmo material. Eu fico estudando, depois eu vou para outro, conecto um com o outro e isso vai produzindo e melhor construindo conhecimento, ao invés de eu ficar só no campo da informação. Entende?
Porque o campo da informação é o campo da papagaiada. Você está cheio de informação que não serve para nada, mas você está cheio de informação. A internet, ela nos faz ficarmos cheios de informação. Você entra no seu aplicativo, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, você é bombardeado com informação. Mas essas informações vão se perdendo, é muita coisa, não está conectado, não tem uma aplicação, não tem uma relação com outros aspectos, com outros textos, com a experiência, etc. Entende? Eu acho que esse é um ponto bastante complicado. E aí, os fichamentos, eu acho que de fato é um caminho bem interessante para pensar. Dentre os fichamentos, eu queria pegar um elemento interessante que são as palavras-chave. Porque as palavras-chave são formas de fazer conexão. Os outros, se você lembrar, eu acabei de falar, né, são palavras-chave, as dúvidas e questões que ficam e conexões com outros textos, né? Acho que isso é muito importante. Quais são os temas? Eu acho que trabalhar com palavras-chave, com indicadores, com esses elementos aí que identificam o texto ajuda muito a gente a conectar com outros assuntos afins, né? Em outros textos. E aí, essa coisa das palavras-chave, eu tento trabalhar no projeto Psicanálise Paralela pela via da indicação. Olha, eu falei disso aqui, procura um episódio tal para você estudar. Vai lá nesse episódio, volta nele, eu indico às vezes até o minuto em que eu estou falando do assunto, ou a partir daquele minuto em que eu estou falando do assunto no outro episódio. No curso, eu achei um negócio interessante, porque aí não fui eu que pensei nisso, isso foi a própria plataforma da Hotmart que possibilita. Quando você monta cada uma das aulas, você pode identificar cada aula com tags. Tags são palavras-chave, são marcadores, né, que a gente chama. Marcadores são palavras-chave, são identificação. E aí me chamou a atenção muito essa coisa das tags. E eu não consigo fazer isso no YouTube. Porque o YouTube até que sim, mas o YouTube, as palavras-chave, elas servem para você buscar na internet. Então, por exemplo, quando você vai no YouTube e coloca lá Lacan, esse é um marcador, é uma tag, né? Eu coloco nos meus vídeos que eu falo de Lacan, o nome Lacan, e aí quando você procura no buscador do YouTube, você vai lá e encontra inclusive os meus vídeos, mas também os vídeos de outros psicanalistas, de outros autores para lá e para cá, né? Então, as palavras-chave do YouTube, elas servem para um buscador genérico e grande, né? Para todo mundo buscar. Lá no curso, elas servem para identificar as aulas que tocam naquele assunto. Eu achei muito maneiro fazer isso, porque a gente pode, por exemplo, você está lá assistindo uma aula sobre o imaginário, está no módulo 3. As aulas do módulo 3 têm numeração 3, né? 3 ponto alguma coisa, vai da 3.1 até a 3.34. Mais ou menos lá pela aula 3.8, 3.7, 3.9, eu não lembro exatamente, você vai ver uma aula sobre o imaginário. São, no total, 4 aulas falando do tema do imaginário do Lacan. E aí, quando você estiver assistindo a aula do imaginário, vão ter as tags ali relacionadas. Você vai assistir a aula, tem a descrição, tem os materiais complementares e as tags. Aí, uma das tags é o próprio imaginário. Quando você clica nela, todas as aulas em que eu falo do imaginário vão aparecer, as outras aulas vão sumir, né, do buscador, você vai ver só as aulas do imaginário. O que isso me aponta e o que me chamou a atenção nisso? É que no momento que um estudante quiser estudar somente o imaginário no curso, ele consegue. Entende? E aí tipo, não, nesse momento eu quero só estudar isso, no imaginário. E aí eu remonto àquilo que eu falei no começo desse vídeo, quando eu comecei a apresentar. Eu disse assim, para você fazer um encontro profundo com qualquer coisa, seja um livro, um texto, um vídeo, um filme, uma pessoa, uma refeição, uma música, etc., a gente precisa de mais encontros. E, na medida em que a gente faz e tem mais encontros, a gente começa a capturar detalhes que a gente não reparava antes. Então, as tags eu acho que tem tudo a ver com esses detalhes, porque assim, você está caminhando no seu estudo no curso. Chega num certo ponto, você vai lá e pensa, caramba, eu quero estudar esse tópico, não essas aulas, esse tópico, esse assunto. Então eu vou procurar o marcador. O marcador está aqui. Freud versus Lacan, por exemplo. Você clicou ali em Freud versus Lacan,
todas as aulas que comparam Freud com Lacan, no que diz respeito à teoria, no que diz respeito à técnica, vão aparecer. Eu acho isso fascinante, porque aí, diante do curso que você pode fazer de forma linear, você agora também vai poder fazer um curso que é conectado em função do seu interesse. Isso eu acho que é muito rico, isso eu acho que a gente tem que tentar fazer em outros sistemas também, sabe? Como fazer isso acontecer em outros ambientes. Então, por exemplo, eu acho que a hashtag, estou pensando aqui agora, a hashtag do Instagram, né, quando você faz lá a sua publicação e põe as hashtags, é uma forma de marcador. Agora, putz, pensando nisso melhor, assim, todas as plataformas têm sua maneira de criar marcadores. Os marcadores, essas tags que eu estou falando que tem no curso do Lacan, ou as palavras-chave no próprio YouTube, quando você escreve um texto num blog, né, geralmente também você tem que identificar quais são as palavras importantes para que o buscador do Google possa indicar para as pessoas em geral, isso também é muito importante. Esses marcadores são fundamentais para que a gente consiga ultrapassar o excesso de informação que a gente tem no nosso cotidiano. Ou seja, ao invés da gente ser abarrotado e abarrotada, né, por todas essas informações que a gente tem o dia inteiro, o tempo todo, a gente escolhe as tags, os marcadores que a gente vai dar ênfase naquele momento. Isso permite com que a gente possa ter um estudo conectado, com que a gente possa aprofundar num determinado estudo, numa reflexão, numa questão, etc. Entende? Eu acho que isso é bem interessante para pensar. Então, é diferente do uso excessivo e complicado que a internet, o próprio YouTube, o algoritmo desses programas, o Facebook, Instagram, YouTube, etc., Google tem. Por quê? Nesses aplicativos todos, ele faz com que você tenha acesso à mesma coisa o tempo todo. Então, os marcadores servem nesses programas, nesses aplicativos, para que você possa ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. E não é isso que eu estou falando, sabe? Não é nesse ponto que eu estou falando. Os marcadores que eu penso, e aí as tags no curso e outros, servem para que a gente possa conectar assuntos importantes e se aprofundar rigorosamente neles. Diferentemente da forma como os aplicativos funcionam, em que os marcadores servem para te oferecer supostamente o seu objeto de desejo, que é uma mentira, né? Ele está te oferecendo objetos porque ele supõe que você vai se satisfazer com isso. Você fala de qualquer coisa, seu celular já está captando, daqui a pouco vem uma reportagem, um texto, uma compra, alguma coisa, né? uma propaganda falando do que você estava dizendo. Isso faz parte dos algoritmos dos aplicativos, não é disso. Não estou falando da repetição desse mesmo material por conta de um desejo que está ali na sua busca. Não, eu estou falando de um desejo que conecta assuntos que são importantes para você construir um conhecimento que seja mais rigoroso e mais articulado. Complexo, como eu gosto de chamar, né? Complexo por quê? Porque ele é tão conectado que para pensar uma coisa você tem que pensar outra, que está ali formando uma grande rede conceitual. E aí eu acho muito interessante pensar isso, né? Procure aí os grandes profissionais, no sentido dos grandes autores, das suas grandes teorias, né, de valor. Essas pessoas necessariamente tiveram que estudar bastante, tiveram que ler muito, tiveram que se aprofundar no que estavam fazendo. Sem isso, é muito difícil a gente se aprofundar. Então, considera isso no seu percurso, veja se é possível. Inclusive, eu estou te colocando como um desafio, uma pergunta assim. Você consegue pensar isso no seu percurso? Pense nisso, tente pensar. Como pensar uma forma de estudo que seja sua, porque a forma de cada pessoa é o que vai garantir a caminhada dela. Não tem uma fórmula. Até tem, né? Você procura fórmula para estudar bem, 50 milhões de fórmulas. Mas o que cada um constrói é seu. E isso pode ser dialogado, tira dúvidas com o outro, pensa a respeito para ir refinando a forma de estudo. Então, pensa se você não consegue construir uma forma de estudo sua, né? Para você caminhar no seu percurso, para você desdobrar aí a forma de estudar. A que eu trabalho no projeto Psicanálise Paralela, eu descrevi no vídeo que eu citei inicialmente, né? Como eu estudo aqui. Eu também falei recentemente sobre como estudar Lacan para a gente pensar a dificuldade que ele tem. Aqui eu já estou falando em
como estudar no geral, né? Como a gente pode estudar, uma das formas, trazendo um pouco também do meu percurso, de como eu trabalho com os fichamentos, por exemplo, esse é um caminho interessante. Mas aí eu deixo para você como questão o que é possível fazer com o estudo para que você possa caminhar melhor de forma conectada. Conectada em termos de conectar as informações com os conhecimentos outros que você já tem, com suas experiências, com os assuntos que você traz, de forma tal que você dê um passo importante no seu estudo. Que você faça um estudo aprofundado, rigoroso, cuidadoso e que, por consequência, vai ficar com você por anos e mais anos. Isso que é interessante pensar. E aí, vamos conversar mais sobre isso. Acho que isso é um assunto bem valioso para a gente conversar, para debater, para levantar questões, tá? Coloca nos comentários e a gente conversa. Então, o Psicanálise Paralela está aí para você poder também encaminhar. O curso Sintoma está disponível também para você poder conhecer um pouco mais desse assunto, né, que é o assunto do sintoma na medicina, na psicanálise e nas psicologias. E o curso Dossiê Lacan também está disponível para você, caso você tenha interesse, né? Você pode correr atrás, procurar suas informações para poder entrar junto comigo e fazer uma caminhada aí ao longo de um ano, que é o tempo, né, de disponibilidade do curso para poder estudar. Acho que vai ser já está sendo uma caminhada bem interessante de se fazer. Eu espero que você também possa entrar comigo e participar junto, tá bom? Então a gente vai se encontrando em outros vídeos do canal, em outros momentos. Fica à vontade para poder comentar, a gente vai debatendo. Sempre que houver possibilidade eu vou respondendo, vou me organizando para isso e a gente vai se encontrando, tá certo? Até lá então. Tchau, tchau.